Senadores, senhoras senadoras. Senhora Presidente, eu ocupo a tribuna para manifestar-me com relação ao tema que o senador Álvaro Dias abordava e ao qual eu solicitei uma parte. Como não se pode conceder a parte do discurso de líder, e Vossa Excelência cavalheirescamente me concedeu a palavra como líder, eu venho tecer alguns comentários em adendo ao que o senador Álvaro Dias colocou como preocupação. Preocupação com a onda de greves que assola o país. E greves sem consequências, sem solução. A greve dos professores universitários demorou uma exagerada quantidade de meses, com desgaste profundo para as instituições universitárias e para o alunado que vai entrar pelo período final do ano, das férias escolares, para recuperar o tempo perdido. Sem falar no atropelo, nas consequências da interrupção do ano letivo, nas contestações geradas, nos conflitos observados entre professores e dirigentes universitários e dirigentes do Ministério da Educação, o desconforto aos estudantes, e etc, etc, etc. E agora, senadora Ana Amélia, começam greves de ordem geral. Agora é a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, todas as greves decorrentes de reivindicações salariais que não são nem ao menos consideradas. Os grevistas manifestam-se indignados pelo fato do interlocutor do governo, o ministro Gilberto Carvalho, não estar oferecendo argumentação à altura das suas expectativas. E está criado um ambiente de conflito. É preocupante isso? Claro que é preocupante, mas muito mais preocupante do que isso é o quadro geral. São as raízes do problema. Do que é que decorre isso tudo? Na minha opinião, e é o que eu pretendia colocar como adendo às preocupações pontuais que o senador Álvaro colocou. O Brasil, há anos, desde o governo Lula e agora com o governo Dilma, adotou um modelo econômico que vendeu ao país e ao mundo que o Brasil estava nadando de braçada em termos econômicos, que até dinheiro para o FMI estava destinando. Dívida externa já era pequenininha. E escondia-se o cupim da economia. E o cupim da economia chama-se dívida interna, que está beirando os 2 trilhões de reais. E que é remunerada a maior taxa de juros do mundo. E que produz rombos monumentais no orçamento geral da União e que provoca a indisponibilidade de recursos para a provisão da infraestrutura e que agora está, evidentemente, basta ver que a presidente anunciou uma interrupção no processo de desoneração fiscal para a atividade produtiva, ou seja, corte nos cortes de impostos, porque a Receita não permite, porque a recessão está instalada, porque o pequeno crescimento está instalado e a arrecadação geral da União, que vinha batendo recordes sucessivos, sofreu um processo de interrupção. E porque interrompeu, não pode mais haver desoneração fiscal para tornar a economia brasileira competitiva, para dar um ânimo à indústria que está combalida e muito menos há dinheiro para oferecer reajustes aos servidores públicos. Até a Petrobras, que era usada como instrumento de contenção da inflação, que é outro problema que o governo administra nesse momento, até a Petrobras deu mostras do cansaço do modelo. 1,3 trilhão de prejuízo no segundo trimestre do ano de 2012. E agora vem aumento de combustível, inexorável aumento de combustível. Há todo um quadro de preocupações.
há todo um quadro de preocupação motivado pela sangria que ao longo de vários anos ocorreu na economia, decorrente da dívida interna do Brasil, que mascarou todo um sucesso econômico. Dívida interna que, é verdade, diminui um pouco o valor do seu serviço com a taxa de juros artificialmente abaixada, mas que está gerando interrupção no processo de corte de impostos para ativar a economia, para dar um ânimo à indústria que está em processo de queda livre. Não vai ter recursos nem pensar para dar reajuste de salário aos servidores e a onda de greve pode paralisar este país. Já está paralisando alguns segmentos. A Petrobras, que era modelo de eficiência, vai ter que aumentar o preço da gasolina, o preço do óleo diesel para poder sobreviver, porque já não pode ser mais instrumento de contenção da inflação. E o que é preciso é que se ataque, presidente Marta, o âmago da questão, que se chama dívida interna, que anda à volta de 1,8 trilhão de reais, com o serviço da dívida que impede a disponibilidade de recursos para a provisão de infraestrutura que melhora o custo do Brasil, que está impedindo que haja sobra de recursos para atender os reajustes salariais e que só tem um caminho, um remédio para a solução, é diminuição dos gastos da máquina pública. E sobre este assunto o governo não dá um passo, não toma nenhuma providência. Não há um decreto de contenção de gastos da máquina pública, nada. Pelo contrário, o que está deixa rolar. Diminuir nada, providência zero. Parece que falta coragem ou determinação política. A minha palavra, portanto, é de alerta. Alerta que venham fazendo. Já concluo, há um modelo que reputo completamente superado, vencido e, neste momento, ineficaz. Ou o governo adota providências no sentido de fazer o que a Europa em crise está fazendo, conter o gasto público, apertar o cinto, cortar na própria carne, ou o Brasil vai entrar num processo de descrédito dentro do país e fora do país. Obrigada, senador.